Boa noite, em meio à semana, né? Acredito que todos venham do trabalho, né? Todos têm as suas preocupações, mas estamos aqui pela graça de Deus, né? E acredito, né? E você também deve acreditar que vamos sair daqui renovados, transformados, né, meus irmãos? Meus irmãos, a mensagem que Deus quer nos falar nesta noite, ela é uma mensagem de um homem que passou por situações preocupantes, situações de dias mal dormidos. Eu acredito que acontece com todo mundo, né? Acontece comigo, né? Preocupações, más notícias, né? Nossas preocupações com familiares, trabalho, mas Deus está agindo, meus irmãos, na sua causa e na nossa causa. Tenho certeza disso, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem encontrou diz amém. Misericórdia, vamos. Deixa a guarda, irmão. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, aqui estamos, Pai, na Tua casa, com a Tua palavra aberta, Senhor Deus. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, transformados, Pai. Em nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Neemias 1, a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Meus irmãos, eu vou parar aqui só para fazer a introdução para a gente entender, certo? Essa primeira parte. Meus irmãos, Neemias, né? Neemias está ali, o povo de Israel está exilado ali em Babilônia, certo? E um grupo volta de Jerusalém e traz essa notícia, né? Essa notícia que Jerusalém estava os muros derribados, o templo, né? O santuário estava ao chão, meus irmãos, não tinha nada ali, estava destruído, né? Foi destruído, certo? E Neemias recebe essa notícia, né? E Neemias era dali também, né, de Jerusalém. E o povo estava exilado ali na Babilônia. E meus irmãos, vamos continuar aqui no verso 4, né? E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive o que, meus irmãos? Jejum, orando e perante o Deus dos céus. Meus irmãos, olha que bênção, meus irmãos. Olha que maravilha que Neemias fez. Neemias, assim que soube da dificuldade, do problema que o povo estava passando, Neemias fez o quê? Jejuou e orou ao Deus dos céus, meus irmãos. E a partir do verso 5, a oração de Neemias vai do verso 5 até o 11. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha aí, meus irmãos, essa primeira parte da oração de Neemias, o reconhecimento da grandeza e a misericórdia de Deus. Verso 6: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu
e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, o teu nome. Concede que seja bem. Eu era copeiro do rei. Meus irmãos, que maravilha, que bênção, meus irmãos. A oração aqui de Neemias, né? Neemias suplicando ao Deus do céu, né? E Neemias fazendo a lembrança da promessa que Deus tinha cumprido ao povo de Israel, né? O povo de Israel tinha rejeitado, não estava cumprindo ali os mandamentos, os estatutos. E Neemias suplicando, meus irmãos, suplicando a Deus, né? Pedindo misericórdia, né? Para com o povo de Israel, né? Suplicando mesmo, né? E a sua fé, meus irmãos, e coragem estavam ali sendo fortalecidos, né? Neemias ali triste, noites mal dormidas. Meus irmãos, Neemias era copeiro do rei, né? Naquela época, copeiro tinha acesso livre, meus irmãos, era o braço direito do rei. Olha aí a posição que Neemias se encontrava, né? Copeiro do rei, né? E meus irmãos, aqui no verso 6 fala: dia e noite ele estava orando a Deus. Irmãos, se nós estamos passando por uma dificuldade, tenha certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai lhe responder. Não sabemos o tempo, mas Ele vai responder. E a gente vai ver aqui o tempo que Neemias passou orando e suplicando. A Bíblia vai falar aqui, o tempo que ele passou orando e suplicando. Meus irmãos, vamos para o verso 2, capítulo 2, quer dizer, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 2, certo? Capítulo 2, verso 2. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto e não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. É triste o rosto sumida pelo fogo. Meus irmãos, presta atenção no verso 4 agora, tá? Disse-me o rei: que me pedes agora? Irmãos, aqui já é a resposta de Deus, viu? Aqui já é a resposta de Deus à oração de Neemias. Olha o que o rei fala, meus irmãos. Disse-me o rei: que me pedes agora? Olha o que Neemias fez. Então orei ao Deus dos céus. Meus irmãos, nesse momento, enquanto o rei pergunta para Neemias: Neemias, pede o que quiseres. Meus irmãos, nesse momento, Neemias vai falar com quem? O rei dos reis, meus irmãos. Neemias estava perante o rei, mas um rei mortal. E nesse momento ele fala aqui no verso 4: então orei ao Deus dos céus. Meus irmãos, nesse momento Neemias entra na presença dos reis dos reis. O Deus de Neemias é o Deus que está presente aqui, meus irmãos. É o Deus que vai atuar, irmão Daniel, na sua vida. É o Deus que vai atuar na sua vida, Thais, a partir de hoje. Basta a gente orarmos, irmãos. Basta a gente crermos que a nossa fé vai ser fortalecida. E vamos passar por dificuldades, tribulações. Mas Deus está com a gente, irmãos. Pode ter certeza disso. Perseverar em oração é a condição para receber. Devemos orar sempre, se quisermos crescer em nossa fé e experiência. Devemos ser perseverantes na oração e vigiar com ações de graça. Caminhos para Cristo, página 96. Meus irmãos, que possamos ser perseverantes na oração, que possamos buscar, lutar, meus irmãos, independente do que nós estamos passando. E nesse momento o rei, isso aqui que está acontecendo, irmãos, que aconteceu foi uma providência divina, não tenha certeza, não tenha dúvida, certo? Não tenha dúvida disso. Foi uma providência divina. O rei chega para Neemias e pergunta: Neemias, o que é que você queres? O que é que tu me queres? Pode me pedir. E Neemias mais uma vez entra na presença do rei dos reis. Mais uma vez ele ora a Deus. Verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença,
peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Meus irmãos, não era de praxe, não era de costume o rei liberar seu copeiro não, viu? Não era. O copeiro era o braço direito. Se o copeiro saísse, como é que estaria o rei? Mas o rei, a gente viu aqui que o rei liberou, né? E não deu tempo, né? Não deu tempo, não deu prazo não, Neemias, você vai, daqui a um mês você volte. Não. O rei fala: quando voltarás? Quando voltarás? Irmãos, estava com Neemias, como diz, né? Estava com Neemias. E Neemias estava com Deus, meus irmãos. E Deus já estava agindo ali. Ele estava já atuando no coração do rei, meus irmãos. Neemias passou 4 meses, meus irmãos. 4 meses orando. 4 meses orando, dia e noite. Noites mal dormidas e noites preocupantes. Afinal, meus irmãos, a cidade de Jerusalém estava no chão, estava arruinada, né? E Neemias tinha uma missão a cumprir. E ele estava intercedendo pelo povo, estava intercedendo pela cidade. E Deus respondeu, meus irmãos, a oração de Neemias. E tenha certeza, meus irmãos, que Deus vai responder a sua oração. Irmão Giovanni, Deus vai responder a sua oração. Irmão Miguel, Deus vai responder a sua oração. Eu não sei qual é a causa de cada um, mas tenho certeza que cada um tem suas causas para pedir a Deus. Meus irmãos, peça a Deus. Mas também, quando Deus responder, meus irmãos, testemunhe de Deus. Fale o que Deus fez na sua vida. Não fique calado. Testemunhe de Deus. Meus irmãos, o rei atende ao pedido de Neemias.